Bom dia a todas e a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Sou secretário para a leitura da ata. O desembargador José Fernandes Júnior requer a dispensa, todos de acordo? Então, dispensada a leitura da ata. Passagem e leitura de acórdão. Alguém tem? Não havendo. Já dispensada a ata. A leitura da ata. Agora, ratificado pelo desembargador Turi. Então, há algum pedido de preferência? O primeiro já é uma preferência. O primeiro processo é o recurso eleitoral, número 298-2017, 6040051. Aqui está escrito sigiloso, é isso? É porque um dia. Pois não. Então, vamos prosseguir, chamando a julgamento o segundo processo da pauta. Senhor presidente, com licença. Eu fui convocado para participação apenas nesse primeiro processo, e em virtude disso eu peço permissão para me retirar. Pois não. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, senhor. Um bom dia aos demais. Bom trabalho. Da mesma forma, senhor presidente, com a sua permissão, eu também fui convocado apenas para esse julgamento e não tenho mais nenhum processo pautado, então peço a permissão de Vossa Excelência para me retirar também. Pois não. Então, também agradeço a presença de Vossa Excelência. Desejo um bom dia e bom trabalho. Então, vamos seguindo. Mais algum? Não, você pode seguir a pauta que o próximo tem sustentação. O segundo processo é 6179-2016-604-0000, classe 25. Prestação de contas do exercício de 2015. Tem como requerente Partido Democratas, DEM, o Diretório Estadual do Amazonas. Relator, desembargador História de Maturi, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, dignos pares, senhor procurador. Eu vou pedir aqui, é sucinto o processo, o relatório, e eu peço a dispensa da leitura. De acordo, doutor? Sim, excelência. Doutor Ministério Público também? Então pode prosseguir, desembargador Turi. Aliás, um momento. Vamos lá. Vamos pela parte do requerente, né? Então, pela parte do requerente, o doutor Douglas Rui Pessoa Reis Aguiar, para fazer sustentação oral. Bom dia a todos, presidente, demais componentes da tribuna, queridos colegas advogados, ilustres desembargadores, membros do Ministério Público, meu bom dia. Quero pedir permissão, só para utilizar um pouquinho da minha fala, para reiterar as condolências ao nobre advogado doutor Daniel Nogueira, pelo falecimento de sua esposa. Todos conhecem. Foi hoje, doutor? Não foi, não. Foi a segunda-feira. Na segunda-feira? Então, Eu queria... A corte fez? Então tá bom. Eu não estava presente, mas eu ratifico e transmita também as nossas condolências. Muito obrigado. Ao nobre advogado. Muito obrigado, excelências. Pois bem, já iniciando a minha fala, trata-se aqui, nesse caso, de uma prestação de contas do Partido Democratas, Diretório Regional, do ano de 2015. O que acontece? O parecer da CCI foi pelo apontamento de supostas irregularidades no montante de 10,28% do total. De início, já podemos notar que é um valor totalmente possível de ser abarcado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mas não é só isso, excelências. Desses 10,28%, 5% estão diretamente relacionados à não aplicação dos valores do fundo partidário na incentivo à participação da mulher na política. E o que isso nos impõe? Como bem se sabe, houve uma alteração legislativa ainda no início desse ano, onde o legislador alterou o disposto no artigo 55C para dizer que a não observância do disposto no inciso 5º do caput do artigo 44 desta lei, até o exercício de 2018, que é o caso, não ensejará a desaprovação de contas. E, no caso, o que esse dispositivo versa é justamente sobre a utilização dos recursos do fundo partidário no incentivo à participação da mulher. Ou seja, considerando que houve alteração legislativa para que esse descumprimento não enseje
a desaprovação de contas, reduzimos o montante apontado a priori como irregular de 10,28% para muito menos que isso, que no caso seria 5,28%. E vale ressaltar, excelência, que inclusive deixei memoriais com todos vocês, com precedentes já pela constitucionalidade desse dispositivo, que foi o que ocorreu na Corte de Minas Gerais, considerando que esse ato de anistia é um ato político, logo não sujeito a esse controle. Então, temos, em primeiro momento, a regularidade, ou pelo menos a não possibilidade de desaprovação por conta desses montantes. E, além disso, excelências, eu também colacionei nos memoriais um precedente desta Corte, que foi julgando justamente um processo, uma prestação de contas dessa agremiação também, da doutora Ana Paula, onde esses valores não utilizados para o incentivo à participação da mulher na política também não foram considerados como aptos a gerar desaprovação de contas. E o número desse processo, só para passar rapidamente, é o 602/2011. Foi julgado recentemente, inclusive, reconhecendo a prescrição, justamente com o voto da eminente desembargadora doutora Ana Paula. E, além disso, excelências, os outros montantes, eu até anotei aqui, são realmente ínfimos. Tem um valor aqui de utilização do recurso do fundo partidário para a compra de flores, que é 0,63%, ou seja, muito pequeno. Outro que é de 0,01% com compra de alimentação. E eu faço até uma ressalva aqui, porque eu notei que no parecer ele consta como 0,1%, mas não é o caso. É 0,01%. O montante foi de R$ 199,91. Ou seja, também irrisório perto do montante arrecadado pela agremiação. Então, excelências, com base nessa ínfima diferença entre o que seria regular ou irregular, dentro da prestação de contas, que, inclusive, é muito inferior ao montante de 10%, que já é considerado aqui, pelo entendimento dessa Corte, como possível para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que se requer a aprovação, ainda que com ressalvas, das contas, considerando principalmente essa alteração legislativa que impõe a impossibilidade de desaprovação de contas pela não utilização correta do disposto no artigo 44, inciso 5º da Lei das Eleições. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela atenção a todos e tenham um ótimo dia. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação oral que realizou. O parecer do Ministério Público Eleitoral. Sintetizando as irregularidades. Despesas irregulares com eventos e recepções com alimentação, despesa irregular com viagem e estadia, movimentação irregular de recurso próprio em conta do fundo partidário, irregularidade no provisionamento de despesas destinadas à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, irregularidade pela ausência de registro e cessão de veículos automotor e de subavaliação da cessão. Sintetizando tudo, verifica-se que há um conjunto de irregularidades que comprometem sobremaneira a prestação de contas. A aquisição de arranjo de flores não é suscetível de ser gasta. No mesmo sentido, a questão em relação à alimentação, os gêneros do fundo partidário, a viagem sem comprovação com o atendimento do propósito dos partidos. Chamando a atenção aqui para um ponto em relação às despesas destinadas à criação e manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o Ministério Público Eleitoral entende, inclusive foi objeto de propositura de ação direta de inconstitucionalidade, que essa anistia é inconstitucional, acarreta um retrocesso indevido e que dificulta ainda mais a participação das mulheres na política. Então, o parecer, nesse caso, é pela desaprovação das contas, com a devolução no valor de R$ 1.249,91 ao erário e também a aplicação da sanção correspondente a 12,5%, perfazendo um total de 17,5% sobre o valor do fundo partidário do ano subsequente, bem como a multa no patamar máximo de 20%, em razão das irregularidades encontradas. É o parecer. Pois não.
Retorna a palavra a Vossa Excelência, desembargador Turim. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Ao examinar as contas prestadas pela sigla partidária, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria identificou as seguintes irregularidades e impropriedades. A. Despesas irregulares com eventos e recepções e com alimentação. B. Despesas irregular com viagem e estadia. C. Movimentação irregular de recurso próprio em conta do fundo partidário. D. Irregularidade no provisionamento de despesas destinadas à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. E. Irregularidade pela ausência de registro e cessão de veículos automotor e da subavaliação da cessão. Em relação ao item A, embora os eventos e recepções do partido ocorram com regularidade, não se enquadram no conceito geral de propaganda partidária, razão pela qual as despesas advindas desses eventos não são abrangidas pela norma do artigo 44 da Lei 9.095 de 95. Por consequência, o pagamento de arranjo de flores não pode ser efetuado com recursos provenientes do fundo partidário sob pena de rejeição das contas. Ainda em relação ao item A, as despesas com gêneros alimentícios para consumo de apenas 3 empregados no decorrer de 6 meses não se adequam à classificação como gastos regulares com alimentação de trabalhadores, porque se trata de aquisição esporádica. Tal circunstância impede o custeio dessas despesas por meio de recursos do fundo partidário, vez que a hipótese não é abrangida pela regra do artigo 44, 7 da Lei 9.095. No que tange ao item B, é imprescindível a demonstração de que a viagem foi realizada por pessoa vinculada à agremiação para atender aos interesses do partido nos termos do artigo 18, parágrafo 7, 2 da Resolução TSE 23.432 de 2014. Eventos fechados e informais que não permitem a identificação do beneficiário de passagem e hospedagem, nem possibilitam o conhecimento dos motivos do deslocamento, não podem ter suas despesas subsidiadas com recursos do fundo partidário, o que autoriza a rejeição das contas. No concernente ao item C, a própria legislação eleitoral determina a abertura de contas bancárias específicas para recursos financeiros de origem distintos. Nesse entendimento, a movimentação irregular de recursos próprios em conta destinada à movimentação de recursos do fundo partidário configura irregularidade grave, porquanto impossibilita a fiscalização desta Justiça Eleitoral e autoriza a desaprovação das contas. Quanto ao item D, a Lei 13.831 de 2019 anistiou as siglas partidárias que não atenderam à regra de participação política das mulheres, de modo que a previsão do artigo 44, 5º da Lei dos Partidos Políticos deixou de configurar a hipótese de irregularidade. Nesse aspecto, diverge dos pareceres. Por fim, em relação ao item E, o órgão técnico constatou a existência de registro contábil referente a despesas com combustíveis e lubrificantes, mas não identificou o registro contábil relativo à cessão de veículos e ou despesas com aluguel de automóvel. O órgão partidário, em atendimento às solicitações contidas no parecer de diligência, apresentou o respectivo termo de cessão de veículos, mas a ausência do registro da cessão na contabilidade do partido já configura, por si só, irregularidade grave a recomendar a desaprovação parcial. Se desconsiderado o valor correspondente ao item D na tabela do órgão técnico, a folha 508, as irregularidades constatadas passam a representar 6,08% do total dos gastos. Em tais circunstâncias, entendo por bem acompanhar o entendimento da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Pelo exposto em dissonância com o parecer ministerial, profiro eu voto dos seguintes termos. Primeiro, voto pela desaprovação parcial das contas do exercício financeiro de 2015, prestadas pelo Democratas, DEM, com fundamento na norma do artigo 45.3 da Resolução TSE 23.432 de 2014. Segundo,
Voto pela condenação do partido ao ressarcimento da quantia de R$ 1.249,91 em favor do erário público, com os acréscimos de atualizações monetárias e juros moratórios na forma do artigo 62, parágrafo 1º da resolução TSE 23.432. Terceiro, voto pela aplicação de multa correspondente a 20% do valor a ser restituído em razão das irregularidades encontradas, conforme normatiza o artigo 37 da Lei 9.096 de 95, com a redação dada pela Lei Lei número 13.165 de 2015. Quarto, voto pela suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da resolução do TSE 23.432 de 2014, a contar da publicação do acórdão proferido por esta Corte Plenária. É como voto, Excelência? Não, está em discussão. Em votação. Senhor Por presidente, unanimidade gostaria de de voto? pedir vista desses autos, por favor. Então, a desembargadora Gisele pede vista dos autos. Alguém quer se manifestar? Não havendo, portanto, o julgamento do processo fica adiado com o pedido de vista da desembargadora Gisele. Muito obrigado, excelência. Pois não. Agradecemos a vossa excelência. Terceiro processo, número 154-76-2015, 604-0000, classe 25. Prestação de contas, exercício de 2014, tem como requerente Diretório Estadual do Partido Social Democrático, PSD do Amazonas. Relator desembargador Aristóteles Turi. Aqui há uma informação que foi convertida em diligência. Já retornou? Já retornou, desembargador Turi? Excelência, então, vai julgá-lo? Sim. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura do relatório. Todos de acordo? Então, aqui tem a doutora Maria Benigno, né? Vossa Sim. Excelência vai sustentar, em nome do requerente, Diretório Estadual do Partido Social Democrático. Então, sustentação oral por parte da advogada doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. Com a palavra. Obrigada, ilustre desembargador presidente, eminente corregedor, relator, representante do Ministério Público Eleitoral, senhoras e senhores desembargadores. Inicialmente, gostaria de publicamente parabenizar o doutor desembargador José Fernandes Júnior pela votação expressiva que obteve ontem na eleição da lista tríplice, que é o primeiro passo para a substituição da vaga que em breve irá se encerrar, e desejo toda a sorte para que possa vir a ser reconduzido. Ilustre relator, eminentes desembargadores, gostaria de suscitar uma questão de ordem e explico a razão. Esse processo, prestação de contas, é referente ao exercício financeiro de 2014 do Partido Social Democrático, e ele foi convertido em diligência porque foi levado a julgamento, já estava com toda a instrução completa, mas houve uma alteração legislativa promovida em maio de 2019 e trouxe uma questão referente à penalidade ou à vedação, à sanção aos partidos políticos que não tivessem comprovada a aplicação daqueles recursos que são destinados à formação, ao fomento da participação feminina no processo político. E, naquele momento, o processo foi encaminhado para o órgão técnico para que examinasse os impactos dessa legislação e também, posteriormente, foi para o Ministério Público Eleitoral. O processo chegou a ter um novo parecer técnico, mas apenas ratificando a conclusão anterior, e o Ministério Público Eleitoral, na mesma linha, também ratificou o posicionamento, mas trouxe um pedido expresso de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 55A. E,
pelo fato desse processo estar em julgamento hoje, não ter sido feita a publicação da pauta de julgamento, o processo chegou a ter um novo parecer técnico, mas apenas ratificando a conclusão anterior, e o Ministério Público Eleitoral, na mesma linha, também ratificou o posicionamento, mas trouxe um pedido expresso de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 55A. E, pelo fato desse processo estar em julgamento hoje, não ter sido feita a publicação da pauta de julgamento, por essa razão, não me sinto com condições de apresentar elementos, argumentos contrários a essa declaração de inconstitucionalidade. Por essa razão, ilustre relator, senhores membros, a questão de ordem é no sentido de que, assim como foi realizado na prestação de contas do exercício subsequente da relatoria do eminente desembargador Abraham, em razão desse pedido de inconstitucionalidade incidental, foi determinada a abertura de vista para que a agremiação possa falar. Até porque o regimento interno desta Corte tem um dispositivo específico que determina que, se antes do julgamento houver que se decidir sobre a inconstitucionalidade de ato, o julgamento será suspenso para que se decida em uma situação posterior. E isso, inclusive, já foi realizado aqui nesta Corte em julgamentos passados. Então, a primeira questão que se coloca, o partido requer prazo para que possa se manifestar especificamente a respeito dessa declaração de inconstitucionalidade, porque um dos 4 itens que conduzem à conclusão, tanto do órgão técnico quanto do Ministério Público, é exatamente a questão da comprovação da aplicação dos recursos que são destinados à formação e incentivo da participação feminina. Pois não. Então, vamos ouvir aqui, por paridade de armas, o ilustre Procurador Regional Eleitoral, sobre a questão de ordem, exclusivamente. Bom, senhor presidente, a questão é que quando foi publicada a pauta desse processo? Não foi publicada. Não foi publicada? Não. Porque o processo já foi adiado desde maio de 2019 e possivelmente a gente pode ter questões, inclusive, de prescrição, nesse caso, com um novo adiamento do processo. Então, a questão acerca da declaração incidental da inconstitucionalidade é uma questão aí lateral, no caso, há outras irregularidades a serem julgadas, então o Ministério Público Eleitoral se manifesta desfavorável à questão de ordem. Pelo prosseguimento, né? Pelo prosseguimento. Entendi. Desembargador Turi, que é o relator dos autos, para falar sobre a questão de ordem. Essa questão de ordem eu sou pelo prosseguimento. Vossa Excelência, então, não concede o prazo para que ela possa se manifestar sobre essa questão. Entendi. Desembargador Abraham. Senhor presidente, mantendo a coerência, eu entendo que a ilustre advogado deveria poder se manifestar sobre essa questão. Então, mantendo a coerência, voto para que seja concedido prazo para tal. Então, temos agora um voto pelo prosseguimento e um voto pela vista para falar sobre a questão de ordem. Desembargador Marco Antônio. Senhor presidente, eu também vou perfilhar o mesmo caminho de Sua Excelência Desembargador Abraham e votar pela suspensão do julgamento para que a advogada tenha oportunidade de se manifestar sobre a questão. Bueno. Desembargadora Gisele. De igual forma, eu concedo também o prazo para a advogada se manifestar, senhor presidente. Desembargador José Fernandes Júnior. Da mesma forma também, senhor presidente, pedindo todas as vezes, Sua Excelência, o relator, mas eu entendo que nós devemos aplicar a celeridade, mas as partes não podem ser prejudicadas por uma questão de tempo. Eu vou acompanhar a divergência levantada pelo desembargador Abraham. Pois não. Desembargadora doutora Ana Paula. Eu acompanho a divergência também, excelência. Então, por 5 votos a 1, o processo fica suspenso, aí Vossa Excelência vai estar com vista, né, dos autos. Sim, Excelência. E para se manifestar. Gostaria apenas de deixar registrado que não é uma questão para surpreender a Corte. De fato, não houve a publicação da pauta de julgamento, o que levaria a parte a, certamente, procurar os autos e realizar memoriais e, inclusive, trazer a questão.
Vossa Excelência aí que vai conduzir para dar vista a ela e tal, prazo legal. Assim a corte... Pois não. E em relação a... Não, Vossa Excelência só é vencido nesse ponto. É verdade. Vossa a Excelência continua possibilidade como relator. de prescrição, na verdade, ainda há um tempo que permite que essa corte julgue sem risco de Presidente, prescrição. eu Doutor Armando, estou verificando aqui, agora procurador. verifiquei com mais presteza. A princípio, a prestação foi apresentada 30 de 4 de 2015. Então, eu pediria maior celeridade para a apreciação desses autos para evitar a prescrição. Pois não. Então, com essas considerações, com a nova manifestação do Ministério Público, nova manifestação da ilustre advogada, o processo retorna para o relator, de onde não saiu, né? Para que seja cumprida a determinação plenária. Obrigada. Fica, portanto, fica retirado de pauta, né? Isso. Retirado de pauta para o cumprimento dessa determinação plenária. Agora vamos passar o primeiro no PJE. No PJE é o 060 0042 87 2017 604 0000. O assunto é a prestação de contas, tem como requerente o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB do Amazonas. O relator desembargador José Fernandes Júnior, há um pedido de vista da minha parte, que aconteceu que em 3 de dezembro o relator proferiu seu voto em dissonância com o parecer ministerial pela aprovação com ressalvas das contas do partido, no que foi acompanhado pelos desembargadores Aristóteles Turi e Marco Antônio Pinto da Costa. A doutora Ana Paula inaugurou a divergência pela desaprovação das contas, em função da ausência de extratos bancários nos termos da jurisprudência da Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado pelos desembargadores Abraão Peixoto Campos Filho e Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes. Tendo havido esse empate, eu fui obrigado a me manifestar, votando, como não estava conhecendo todas as questões em torno do processo, eu pedi vista e agora estou retornando e peço permissão para ler um trecho do meu voto já disponibilizado. Se Vossas Excelências já podem examinar no PJE o meu voto vista? Já. Bom, então, já o relatório, aí eu vou partir da página do item 7. Estabelecida a controvérsia, cinge-se a verificar se a ausência dos extratos bancários de forma completa e definitiva da conta destinada à movimentação de outros recursos, única conta aberta pelo partido requerente, deve ensejar o julgamento pela aprovação com ressalvas ou pela desaprovação das contas. De início, registro desde logo que o extrato da conta de outros recursos foi apresentado apenas parcialmente, faltando os extratos referentes aos meses de janeiro a julho de 2016. Impende ressaltar, igualmente, que o órgão técnico desta Corte Regional identificou movimentação na conta no mês de dezembro de 2016 no valor de R$ 75,00 e foi absolvido por tarifas bancárias no mês. Ademais, o órgão técnico deste TRE consignou em seu relatório conclusivo, que a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital, 2, dos documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do fundo partidário, sem prejuízo da realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos. E 3, da cópia da GRU, de que trata o artigo 14 da resolução, encontravam-se prejudicadas. Tendo em conta que não houve movimentação financeira, não houve utilização de recursos do fundo partidário e não houve constatação de utilização de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, consignou em literis. Aqui eu transcrevi, está à disposição de Vossa Excelência, vou à frente. Feitas tais considerações, ainda que a ausência dos extratos completos da conta aberta pelo prestador não impeça a análise da prestação de contas, situação que, inclusive, ocorreu nos presentes autos, a irregularidade é considerada grave e relevante, bem como descumpre o rol de documentos obrigatórios previsto no artigo 56 da Resolução TSE número 23.553/2017. E aqui eu transcrevo o artigo, no pé da página. Nesse panorama, a irregularidade em comento deve gerar o julgamento pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu estou trazendo a jurisprudência. Vou ler o trecho no que interessa, no item 3. Abre aspas. A ausência do extrato consolidado do mês de junho de 2010, período das convenções partidárias, configura falha grave, que impede a efetiva análise da prestação de contas e leva à sua rejeição. Fecha aspas. No agravo regimental, no TSE, no RESP 00006548-2011-620-0000, relatado pelo ministro Henrique Neves, em 25 de agosto de 2016. Esta Corte Regional, em diversas ocasiões, também já decidiu que a ausência de extratos bancários é irregularidade que enseja a desaprovação das contas. A exemplo dos processos, aí eu cito aqui vários deles e continuo. Com essas considerações, com a devida vênia do relator, voto pela desaprovação das contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente ao exercício financeiro de 2016, acompanhando a divergência inaugurada pela doutora Ana Paula Cerizal Silva Poder de Ordem. É como voto. Então, com esse meu voto, nós completamos o julgamento. Mas o processo continua em julgamento. Alguém quer se manifestar? Não mais havendo, então, por 4 votos a 3, desaprovadas as contas, vencido o relator, ficará para a redatoria do acordo a doutora Ana Paula. Sim. Desaprovação das contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro referente ao exercício financeiro de 2016. Pode assinar no PJE. Na sequência, nós temos o segundo no PJE, é o 060-0183-38-2019-604-0000. Revisão de eleitorado. Interessado o juízo da 21ª Zona Eleitoral em Carauari. Relator desembargador Aristóteles Lima Turi, com a palavra. Senhor presidente, eu pediria que fosse anunciado também os demais processos, que é de revisionamento. Eu vou julgá-los em bloco. Pois não. Vamos chamar então a julgamento, para julgamento em bloco, em conjunto, portanto, no PJE 060-0187-75-2019-604-0000. Também revisão de eleitorado, interessado o juízo da 60ª Zona Eleitoral em Alvarães, também da relatoria do eminente desembargador Aristóteles Lima Turi. Na sequência, o quarto no PJE 060-0191-15-2019-604-0000, também de revisão de eleitorado, aqui do juízo da 6ª Zona Eleitoral em Manacapuru e Caapiranga, da relatoria também do eminente desembargador Aristóteles Lima Turi. O quinto no PJE, 060-0196-37, 2019-604-0000. Também cuida-se de revisão de eleitorado, tem como interessado o juízo da 6ª Zona Eleitoral Manacapuru e Anamã. Relator desembargador Aristóteles Lima Turi. O sexto processo no PJE,
também para julgamento em conjunto. É o número 060-0197, 22-2019-604-0000. Revisão de eleitorado interessado, o juiz da 20ª Zona Eleitoral em Novo Aripuanã. Relator, desembargador Aristóteles Lima Turi. Todos, portanto, com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Turi. Obrigado, senhor presidente. Passo a pedir a permissão de não ler o relatório. Pois não. Pode prosseguir. Então, com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Cuidam-se de processo de revisão do eleitorado dos municípios de Carauari, Alvarães, Capiranga, Anamã e Novo Aripuanã. O procedimento transcorreu de acordo com as disposições legais e regulamentares. O parecer do Ministério Público Eleitoral é pela homologação das revisões de eleitorado. Pois não. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargador. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Os trabalhos revisionais foram realizados em conformidade com as disposições previstas nos provimentos números 319, número 7 e também o 16, assim como manteve a observância às normas de resolução do TSE 23.440 de 2019. A promotoria eleitoral concluiu pela regularidade do processo de revisão do eleitoral em todas essas zonas eleitorais, vez que restaram alcançadas as metas fixadas pelo colégio do TSE, com atendimento superior a 80% do eleitoral. O juiz eleitoral, por sua vez, prolatou sentença de mérito nos autos, julgando regulares os trabalhos de revisão biométrica naquele município e determinando o cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram ao procedimento após a devida homologação do feito por este tribunal. Com efeito, não obstante a sentença prolatada, ressalto que o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores não tenham comparecido à revisão ocorre somente após a homologação da revisão por esta Corte Plenária, conforme determina a regra do parágrafo único do artigo 73 da Resolução TSE 21.538 de 2013. Constato, por fim, a regularidade dos trabalhos revisionais nessas zonas eleitorais já anunciadas, dado o cumprimento de todos os trâmites e prazos previstos nas resoluções de regência. Pelo exposto em harmonia com o parecer ministerial, voto pela homologação dos trabalhos revisionais realizados nas zonas eleitorais já anunciadas, com o consequente cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores não compareceram à revisão na forma do artigo 76, inciso 2, combinado com o artigo 73, caput, e parágrafo único, todo da resolução TSE 21.538 de 2013. É com votos. Discussão. Em votação. Por unanimidade de votos, homologar os trabalhos de revisão realizados nos juízos das zonas eleitorais 21ª de Carauari, 60ª em Alvarães, 6ª Zona Eleitoral de Manacapuru e Capiranga, também da 6ª Zona Eleitoral Manacapuru e Anamã, e da 29ª Eleitoral em Novo Aripuanã. Podem assinar no PJE. Agora vamos, na sequência, o 7º processo no PJE, é o número 060-1677-69-2018-604-0000. Prestação de contas de candidato a eleições de 2018. Originário de Manaus. Tem como requerente Sebastiana Ferreira de Freitas. Relator, desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O meu voto está em plena harmonia com o parecer ministerial. Eu pediria a vênia de Vossa Excelência e dos demais colegas membros para pedir a dispensa da leitura do relatório. Pois não, com a palavra o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. No caso, dentre as irregularidades, cumpre citar a apresentação de extratos de contas bancárias destinados à movimentação de recursos do fundo partidário, destinados à movimentação de outros recursos, identificação de omissões relativas às despesas obtidas, inconsistência nas despesas pagas com recursos do fundo partidário e ocorrência de divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
São irregularidades de natureza grave que levam à desaprovação das contas. Merece destaque ainda a despesa de gastos com combustível no valor de R$ 44,00, na qual não foi juntado o comprovante fiscal correspondente, nem registro de utilização de veículos na campanha, bem como contratação de serviço de agenciamento de pessoal no valor de R$ 8.000, contratado de pessoa física, o que é defeso pela legislação. Pelo exposto, manifesta o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas da candidata Sebastiana Ferreira de Freitas, sendo determinado também o recolhimento e efetiva comprovação ao Tesouro Nacional do valor de R$ 8.044. É o parecer. Pois não. Retorna a palavra a Vossa Excelência, desembargador Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu pediria uma vez mais a compreensão dos colegas, mas eu penso que a leitura da emenda é suficiente para esclarecê-los acerca do caso. Pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Eleições de 2018, prestação de contas, campanha eleitoral, candidato, irregularidades, não abrangência de todo o período de campanha eleitoral nos extratos bancários referentes à conta bancária de recursos do fundo partidário, apresentação de extratos referente à conta bancária de outros recursos sem observar a forma definitiva, omissão de despesas, 11,78% do total de gastos, princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastamento, divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos referente à conta de movimentação do fundo partidário, não apresentação de documentos que comprovem a regularidade de aplicação dos recursos do fundo partidário, falhas que comprometem a análise das contas, desaprovação das contas, devolução de valores ao erário. 1. Os extratos bancários que não contemplarem toda a movimentação financeira de campanha são destituídos de fidedignidade, haja vista efetiva a possibilidade da existência de movimentações não contempladas no período consignado no extrato encaminhado. 2. Extratos bancários destituídos de sua forma definitiva não são capazes de dar legitimidade à arrecadação e aplicação de recursos de campanha, gerando insegurança quanto à certificação da regularidade dos procedimentos de exame. 3. A omissão de despesas no percentual superior a 10% do total de gastos constitui irregularidade grave, afastando a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Divergência de valores ínfimos não comprometem por si só a análise das contas, devendo ser objeto de ressalva em sua análise por aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Os recursos do fundo partidário, cuja natureza é pública, devem ser obrigatoriamente comprovados por meio de documentos fiscal irregular, sob pena de ser configurada irregularidade no exame da prestação de contas, derivada de sua aplicação irregular. Contas desaprovadas. Devolução de valores ao Tesouro Nacional, coincidência de juros monetários e atualização monetária em conformidade com o artigo 82, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23553 de 2017. Esse é o meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Por unanimidade de votos, julgar desaprovadas as contas de campanha de Sebastiana Ferreira de Freitas, candidato nas eleições de 2018, com devolução de valores na forma do voto de Sua Excelência o relator. Pode assinar no PJE. O oitavo processo no PJE, o 060-1502-75, 2018, 604-0000. Prestação de contas de candidato nas eleições de 2018. Originário de Manaus, tem como requerente Gilmar de Oliveira Nascimento. Relatores, desembargadores Gisele, Falcone, Medina, Pascarelli Lopes, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura do relatório. Todos de acordo? Então, dispensar a leitura do relatório. Com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir vênia para me alongar um pouco aqui, porque a análise do parecer técnico conclusivo é divergente do que propõe o Ministério Público Eleitoral. O órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Dentre as irregularidades apontadas, cumpre citar descumprimento quanto à entrega do relatório financeiro no prazo estabelecido, referente às doações financeiras no valor de 26.200, o que representa 79% dos recursos financeiros arrecadados, intempestividade na entrega da prestação de contas final, recebimento de recursos de origem não identificada, com doação de por pessoa física de recursos estimável em dinheiro no valor de R$ 354,
doações recebidas com data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor de R$ 20.694, o que representa 62,7% em relação ao valor total de receita financeira arrecadada, e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor total de R$ 7.878. Embora o órgão técnico tenha detectado diversas irregularidades, notas de plano que uma parte delas não foram devidamente ponderadas na conclusão do parecer técnico. No que se refere ao item 1, a entrega fora do prazo, totalizando o valor de R$ 26.200, não enviados à Justiça Eleitoral nos relatórios financeiros de campanha. Em relação ao item 2, a prestação de contas final foi entregue de forma intempestiva. No item 3, doação de pessoa física, que deveria ter transitado pela conta bancária de campanha, considerando que não constitui produto, serviço ou atividade econômica do doador. Essa omissão frustra o controle de licitude e origem da fonte. No item 4, sobressai-se que as doações recebidas em data anterior à data inicial representam 62,7% do valor total de receita financeira arrecadada. No item 5, os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega de prestação de contas, no valor de R$ 7.878, representa 24,6% dos valores das despesas contratadas. Essas irregularidades graves comprometem não só o controle efetivo das contas de campanha, como também a sua confiabilidade. Não há possibilidade de aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. O parecer do Ministério Público Eleitoral é pela desaprovação das contas. Retorna a palavra a Vossa Excelência, desembargadora Gisele. Obrigado, senhor presidente. Passo a leitura do voto. Exaurida a fase de diligência, já estaram sancionadas as seguintes irregularidades que o colega acabou de ler, eu vou poupá-los da leitura. Já vou passar para a análise. A Lei 9.906/95, ao tratar de prestação de contas, no artigo 30 caput, estabelece que esta visa permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas. Já em seu artigo 34, parágrafo 1º, prevê que a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias. Penso que, guardadas as devidas peculiaridades de cada uma delas, a prestação de contas dos candidatos deve ser observada sobre o mesmo ângulo. Tanto assim é que o caput do artigo 34 realça que esta justiça especializada deve atestar se a prestação de contas refere-se, abre aspas, adequadamente à real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, fecha aspas. Estabelecidos esses fundamentos, passo a análise das falhas acima apontadas. Primeiro, descumprimento quanto ao prazo da entrega dos relatórios financeiros de campanha, com doações no valor de R$ 26.200. Durante a campanha eleitoral, o candidato é obrigado a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 horas contadas do recebimento. Artigo 50, inciso 1º da Resolução do TSE 23.553/2017. A norma tem por finalidade permitir uma fiscalização concomitante da Justiça Eleitoral sobre as contas do candidato, bem como proporcionar ao eleitor um acompanhamento de como a campanha do candidato está sendo financiada. Nada obstante, a prestação extemporânea da informação não é razão suficiente por si só para determinar a desaprovação da prestação de contas. Tanto assim é que o parágrafo 7º do artigo 50 da resolução acima citada prevê que, abre aspas, a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso 1º do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição. Fecha aspas. No presente caso, embora a posteriori, as informações constaram da prestação de contas final, não havendo impedimento a que essa Justiça Eleitoral examinasse as informações e pudesse identificar a origem da receita e sua destinação, podendo atestar a origem regular dos recursos, tendo, portanto, tratar-se de falha meramente formal que não enseja a desaprovação da prestação de contas. Resolução 23.553/2017, artigo 79. Segundo, entrega intempestiva da prestação de contas final. Assentada a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a entrega intempestiva da prestação de contas final não impede sua aprovação com ressalvas. E aqui eu cito um acordo, inclusive, da minha própria relatoria.
Terceiro, recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 354. Trata-se de doação de água efetuada ao requerente por Maria José Mero da Costa, em que não ficou demonstrado tratar-se de produto ou atividade econômica da doadora, contrariando o que dispõe o artigo 27 da Resolução 23.553/2017. Todavia, a insignificância do valor percebido permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser devolvido à doadora, conforme a resolução acima citada, artigo 23, parágrafo 3º. Quarto, recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época, no valor de R$ 20.694. Embora o parecer final da comissão de análise refira-se ao item como insanável, o faz em razão da intempestividade, mas reconhece que as informações foram prestadas, não havendo comprometimento da regularidade da prestação de contas. Quinto, realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega das contas, também não informados à época, no valor de R$ 7.878. Novamente, trata-se de prestação de informações intempestivas, mas constante da prestação de contas final, que não impediu o exame das contas ou comprometeu sua regularidade e confiabilidade. Isto posto, com fundamento no artigo 77, inciso 2º, da Resolução do TSE 23.553/2017, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas. Determino ainda a devolução da importância de R$ 354 à doadora acima identificada no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão. É como voto em dissonância com o parecer ministerial, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Excelência, Doutora Ana Paula, com a palavra. eu vou votar divergente, considerando que as irregularidades encontradas, ou seja, descumprimento de prazo, movimentação de recursos fora da conta bancária, omissão de receitas, omissão de despesas e intempestividade das contas finais, são graves e comprometem mais de 10% dos valores movimentados. Então, voto pela desaprovação das contas, sem devolução de valores, uma vez que o prestador não movimentou recursos públicos. Pois não. Havendo a divergência, vamos escolher os votos. A partir dela. Desembargador Turico. Eu peço o vereador, a doutora relatora, vou votar com a divergência. Desembargador Abrão. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Marco Antônio. Agora, senhor presidente. Desembargador Zé Fernandes. Compõe integralmente a relatora, senhor presidente. Então, por 4-2, né? Então, por 4 votos a 2, vencida a divergência, inaugurada pela doutora Ana Paula, portanto, vencida a divergência. Prolato o voto da relatora, vencedor, no sentido de aprovar as contas com ressalvas, com a devolução determinada da prestação de contas de Gilmar de Oliveira Nascimento, candidato nas eleições de 2018. Pode assinar no PJE. Com este julgamento, nós concluímos a nossa pauta. Então, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão, os convidando para a próxima, no dia de amanhã, dia 12, no mesmo horário regimental.